Por que existem verdades bíblicas que milhões de cristãos jamais ouviram? Gênesis 5, 24, nos diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou. Mas o que Enoque viu durante essas caminhadas? A maioria das pessoas assume que a Bíblia é um livro único, fechado, com exatamente os mesmos textos em todas as igrejas do mundo. Mas a história revela algo diferente. Comunidades cristãs antigas preservaram cânones distintos, com livros que contam partes da história que foram silenciadas. Nesta jornada, vamos caminhar por 3 revelações. Primeiro, você vai descobrir o que a tradição etíope guardou por milênios. Depois, vamos entender por que essas narrativas foram rejeitadas pelo Ocidente. E, finalmente, vamos explorar o que muda quando você lê o Jardim do Éden através dessa lente mais ampla. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. A Etiópia não é apenas uma nação africana antiga. Ela é um dos primeiros reinos a abraçar o cristianismo oficialmente no século IV. Enquanto Roma ainda debatia a natureza de Cristo, os etíopes já construíam igrejas nas montanhas de Aksum, e nessas igrejas, monges copiavam manuscritos à luz de velas. Eles preservavam textos em ge'ez, uma língua sagrada que poucos no mundo ainda leem. Esses manuscritos não eram idênticos aos que circulavam em Jerusalém ou em Alexandria. Eles continham livros adicionais, livros que narravam eventos antes de Adão, segredos dos céus, guerras espirituais e o papel de anjos que a Igreja Ocidental preferia esquecer. A Bíblia Ortodoxa Etíope contém até 88 livros. E compare isso com as 66 do cânon protestante ou as 73 da tradição católica. Entre esses livros extras estão textos apócrifos e pseudepígrafos. Alguns foram conhecidos no Ocidente por séculos, mas foram considerados não inspirados. Outros eram completamente desconhecidos fora da Etiópia até o século XVIII. E entre esses livros esquecidos está um que muda tudo: o livro de Enoque. Esse texto não é apenas uma curiosidade histórica. Ele é citado no Novo Testamento. Judas, versículo 14, faz referência direta a uma profecia de Enoque. Isso significa que os apóstolos conheciam esse livro. Eles o consideravam relevante. Mas séculos depois, concílios decidiram removê-lo. Por quê? Porque o livro de Enoque revela coisas que desafiam narrativas simplificadas. Ele fala sobre anjos que desobedeceram, sobre seres celestiais que se apaixonaram por mulheres humanas, sobre conhecimento proibido que foi transmitido e que alterou o curso da humanidade. Ele descreve o Jardim do Éden não como um paraíso perdido e esquecido, mas como uma fortaleza vigiada, um lugar onde portais entre mundos existiam, e onde guardiões celestiais foram posicionados com um propósito que vai muito além de simplesmente expulsar Adão e Eva. A tradição etíope não vê esses textos como fantasias. Para eles, essas são escrituras sagradas que completam a narrativa bíblica. Eles acreditam que o Ocidente, ao rejeitar esses livros, perdeu partes cruciais da revelação divina. E talvez mais importante, eles acreditam que essas verdades foram escondidas por uma razão. Não porque eram falsas, mas porque eram perigosas. Perigosas para estruturas de poder. Perigosas para dogmas que preferem respostas simples. Perigosas para aqueles que querem manter as portas do Éden fechadas. Então, o que realmente aconteceu no Éden? Quem eram esses guardiões? E por que suas histórias foram apagadas dos textos que você lê aos domingos? Se você está pronto para questionar o que sempre te ensinaram, se você quer explorar as camadas ocultas da narrativa bíblica, então inscreva-se agora. Porque o que vem a seguir
vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre o jardim, sobre os anjos e sobre o plano de Deus para a humanidade. Curta este vídeo se você acredita que a verdade completa merece ser contada. Comente abaixo qual livro apócrifo você gostaria que explorássemos a seguir e compartilhe com aqueles que têm coragem de buscar além das fronteiras do dogma estabelecido. Mas antes de mergulharmos nos guardiões, precisamos entender o contexto. Precisamos ver o mundo através dos olhos dos antigos etíopes. Eles não liam a Bíblia como um texto isolado. Eles a liam junto com Enoque, com Jubileus, com livros que falavam sobre batalhas cósmicas e alianças quebradas. Para eles, a história da criação não terminava em Gênesis 3. Ela continuava através de gerações, através de revelações dadas a profetas que caminharam entre os mundos. E no centro dessa narrativa expandida estava um evento que o Ocidente minimizou: a queda dos vigilantes. Esses vigilantes não eram demônios comuns. Eles eram seres de luz, enviados por Deus com uma missão específica. Eles deveriam observar a humanidade, protegê-la e reportar ao Altíssimo. Mas algo deu errado. Algo que as escrituras ocidentais mencionam brevemente, mas que o livro de Enoque descreve em detalhes chocantes. E essa história começa não com a serpente no Éden, mas com uma assembleia celestial, onde 200 anjos fizeram uma escolha que abalaria o cosmos. Você está pronto para ouvir o que eles decidiram? Prepare-se, porque o próximo capítulo revela o texto que sobreviveu a milênios de censura e que ainda hoje faz teólogos tremerem. Capítulo 2. O livro, que sobreviveu ao silêncio. Como um livro citado pelos apóstolos desapareceu da Bíblia, o livro de Enoque é mencionado diretamente em Judas, mas você não vai encontrá-lo na maioria das Bíblias cristãs. Isso levanta uma questão perturbadora. Quem decide o que é sagrado? E mais importante, quem decide o que deve ser esquecido? A resposta a essas perguntas revela uma história de poder, medo e controle sobre a narrativa espiritual. E no centro dessa história está um manuscrito que a Igreja Ocidental tentou apagar, mas que os etíopes guardaram como tesouro. O livro de Enoque foi escrito originalmente em aramaico e hebraico, provavelmente entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo. Fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que as comunidades judaicas de Qumran o consideravam importante. Os primeiros cristãos também o liam. Tertuliano, um dos pais da Igreja, o chamou de Escritura. Clemente de Alexandria o citou com reverência. Mas então, algo mudou. No IV século, quando o Império Romano abraçou o cristianismo, os concílios começaram a definir cânones oficiais, e o livro de Enoque foi deixado de fora. Por quê? Porque ele contava uma história que complicava a teologia emergente. Ele falava sobre anjos caídos que não eram Satanás. Ele descrevia uma rebelião celestial movida não por orgulho, mas por desejo e amor. Ele revelava que seres divinos haviam se misturado com humanos, criando uma linhagem híbrida que Deus teve que destruir. Isso não se encaixava bem com doutrinas que estavam sendo padronizadas. Então, o livro foi classificado como apócrifo, não canônico, perigoso. E aos poucos, ele desapareceu das bibliotecas ocidentais. Mas na Etiópia, ele sobreviveu. Monges coptas o traduziram para o ge'ez e o incluíram em suas escrituras sagradas. Eles não viam razão para excluí-lo. Para eles, o livro de Enoque explicava coisas que Gênesis deixava em aberto. Por que a maldade aumentou tanto antes do dilúvio? De onde vieram os gigantes mencionados em Gênesis 6? O que realmente aconteceu com os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens? O livro de Enoque respondia a essas perguntas, e por isso ele foi preservado.
Não foi até o século XVIII que o Ocidente redescobriu esse texto. Um viajante escocês, chamado James Bruce, trouxe 3 cópias do manuscrito etíope de volta para a Europa. A publicação causou choque. Estudiosos não podiam acreditar que um livro citado pelos apóstolos havia sido perdido por mais de 1000 anos. E quando eles começaram a lê-lo, entenderam por que ele havia sido suprimido. O livro de Enoque não apenas complementava a Bíblia, ele a reinterpretava. Ele colocava o Éden em um contexto cósmico. Ele transformava a história da criação em uma saga de guerra espiritual. O livro é dividido em 5 seções principais. A primeira seção, chamada de Livro dos Vigilantes, narra a queda dos anjos. A segunda, chamada de Livro das Parábolas, descreve visões do julgamento final e do Messias. A terceira seção é astronômica, revelando segredos sobre os movimentos dos céus. A quarta seção contém sonhos e visões de Enoque sobre a história futura de Israel. E a quinta seção, chamada de Epístola de Enoque, oferece exortações morais e proféticas. Mas é a primeira seção, o Livro dos Vigilantes, que nos interessa agora. Porque é lá que a história dos guardiões do Éden realmente começa. Enoque 7, versículo 2, nos diz que 200 anjos desceram à terra nos dias de Jered, pai de Enoque. Eles desceram no Monte Hermon, uma montanha ao norte de Israel. Esses anjos não eram mensageiros comuns. Eles eram vigilantes, seres de alta hierarquia celestial, encarregados de observar a criação. Mas eles fizeram um juramento, um pacto de sangue. Eles juraram que iriam descer juntos, que iriam tomar mulheres humanas como esposas e que enfrentariam juntos as consequências, porque eles sabiam que estavam prestes a violar as leis do céu. Por que eles fariam isso? O texto sugere que eles viram a beleza das filhas dos homens e desejaram ter filhos com elas. Mas havia algo mais profundo. Eles queriam ensinar à humanidade conhecimentos que estavam reservados apenas aos céus. Eles queriam elevar a raça humana. Ou talvez eles quisessem criar uma nova raça, uma que combinasse o divino e o humano. Seja qual for a motivação, o resultado foi catastrófico, porque o conhecimento que eles trouxeram não era apenas ciência ou arte, era poder. Poder para manipular a matéria, para prever o futuro, para comandar forças espirituais. Os líderes desses vigilantes tinham nomes. Senjasa, o líder do pacto. Azazel, que ensinou a fabricação de armas e cosméticos. Baraquel, que ensinou astrologia. Cocabiel, que revelou os segredos dos sinais celestiais. Ezequiel, que ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel, que ensinou os sinais da terra. Shamsiel, que ensinou os sinais do sol. Sariel, que ensinou o curso da lua. E Penemui, que ensinou a escrita e a sabedoria. Cada um deles trouxe um fragmento de conhecimento proibido, e juntos eles transformaram a humanidade. Mas Deus viu o que estava acontecendo, e ele não ficou satisfeito. Enoque 10 descreve como os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel foram enviados para lidar com a situação. Rafael foi instruído a prender Azazel e lançá-lo em trevas. Miguel foi ordenado a prender Senjasa e os outros vigilantes. Gabriel foi enviado para destruir os Nefilim, os filhos dos vigilantes. E Uriel foi enviado para avisar Noé sobre o dilúvio que viria, porque a terra havia se corrompido. E a única solução era um recomeço. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. O dilúvio não foi apenas sobre punir a maldade humana. Foi sobre eliminar uma contaminação genética e espiritual. Os Nefilim não eram apenas gigantes. Eles eram híbridos, seres que não deveriam existir. Eles carregavam o DNA celestial misturado com o terreno. E isso era uma abominação.
porque Deus havia criado a humanidade com um design específico, e os vigilantes haviam corrompido esse design. Então, o livro de Enoque não é apenas uma história de anjos caídos. É uma história sobre fronteiras violadas, sobre a tentativa de fundir dois mundos que deveriam permanecer separados. E no centro dessa história está o Éden. Porque foi no Éden que a primeira fronteira foi estabelecida. Foi lá que Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E foi lá que os vigilantes originalmente receberam suas ordens. Eles deveriam proteger essas fronteiras, mas em vez disso, eles as cruzaram. Curta este vídeo se você está começando a ver a narrativa bíblica de uma forma completamente nova. Comente abaixo. Você acha que os vigilantes eram vilões ou heróis trágicos? E compartilhe com quem precisa ouvir essa história que foi escondida por tanto tempo, porque estamos apenas começando. O próximo capítulo vai revelar quem eram esses vigilantes antes da queda e o que eles estavam originalmente designados a proteger. Capítulo 3. Os Guardiões. Antes da queda. Antes de serem rebeldes, os vigilantes eram servos leais de Deus. Essa é a verdade que muitos esquecem. Eles não foram criados como demônios. Eles foram criados como guardiões, observadores, protetores da ordem divina. E a tradição etíope preserva detalhes sobre suas funções originais que você não vai encontrar em Gênesis. Esses detalhes revelam que o Éden não era apenas um jardim. Era um ponto de conexão entre o céu e a terra. E os vigilantes eram os sentinelas dessa conexão. O termo vigilante vem da palavra aramaica ir, que significa aquele que vigia. Em Daniel 4, versículo 13, um mensageiro celestial é chamado de vigilante. Ele desce do céu com autoridade e proclama o decreto de Deus. Isso nos diz que os vigilantes eram seres de alta hierarquia, com acesso direto à presença divina. Eles não eram anjos comuns. Eles eram parte do conselho celestial, ao aqueles que observavam e reportavam sobre o estado da criação. Segundo o livro de Enoque, havia diferentes classes de anjos. Alguns eram mensageiros, levando ordens de Deus para a terra. Outros eram guerreiros, lutando batalhas espirituais. Mas os vigilantes tinham uma função única. Eles deveriam observar a humanidade sem interferir. Eles eram testemunhas, registradores, guardadores de fronteiras. Sua presença garantia que a criação seguisse o design divino. E parte desse design envolvia manter a separação entre o celestial e o terreno. O Éden, segundo essa tradição, era o único lugar onde essa separação era permeável. Era ali que Deus caminhava com Adão na viração do dia. Era ali que o celestial e o terreno coexistiam em harmonia. Mas essa coexistência requeria proteção, porque havia forças que desejavam corromper esse equilíbrio. E os vigilantes foram designados para garantir que isso não acontecesse. Eles eram os guardiões das fronteiras do Éden, e sua função era impedir que qualquer ser, celestial ou terreno, violasse a santidade daquele lugar. Mas aqui está algo fascinante. Os vigilantes não guardavam apenas o Éden após a expulsão de Adão e Eva. Eles já estavam lá antes. Algumas tradições etíopes sugerem que eles foram posicionados nas fronteiras do Éden desde o momento da criação. Eles observavam enquanto Deus formava Adão do pó. Eles testemunharam o sopro de vida. Eles viram Eva ser criada da costela de Adão. E eles foram instruídos a garantir que nenhum outro ser celestial interferisse com a humanidade. Isso levanta uma questão intrigante. Se os vigilantes já estavam lá, eles viram a serpente entrar no Éden? Eles viram o diálogo entre Eva e a serpente? E se viram, por que não intervieram? A resposta pode ser simples.
Eles foram instruídos a não interferir com o livre-arbítrio humano. Seu trabalho não era impedir que Adão e Eva escolhessem. Seu trabalho era impedir que forças externas forçassem uma escolha. E a serpente, segundo o texto, não forçou. Ela seduziu, enganou, tentou. Mas a escolha final foi humana. Então, os vigilantes permitiram a queda? Em certo sentido, sim. Mas isso não era uma falha. Era parte de sua função. Eles eram observadores, não interventores. Eles registravam, não controlavam. E quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, os vigilantes permaneceram. Gênesis 3, versículo 24, nos diz que Deus colocou querubins ao oriente do Éden, com uma espada flamejante que se movia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Mas quem eram esses querubins? E qual era a relação deles com os vigilantes? A tradição etíope sugere que os querubins e os vigilantes trabalhavam juntos. Os querubins eram a presença visível, a manifestação física da proteção divina. Mas os vigilantes eram a presença invisível, os observadores que monitoravam não apenas o espaço físico, mas também as dimensões espirituais. Eles garantiam que nenhum ser humano pudesse retornar ao Éden. E mais importante, eles garantiam que nenhum ser celestial pudesse roubar os segredos que o Éden continha. Porque o Éden não era apenas um lugar de beleza, era um repositório de conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal era apenas uma das árvores. Havia também a árvore da vida. E segundo algumas tradições, havia outras árvores, outras fontes de conhecimento e poder que nunca foram nomeadas. O Éden era uma biblioteca viva, um arquivo cósmico, e os vigilantes eram os bibliotecários. Mas algo mudou. Em algum momento, alguns dos vigilantes começaram a questionar suas ordens. Eles olhavam para a humanidade e viam potencial. Eles viam seres criados à imagem de Deus, mas limitados em conhecimento e poder. E eles se perguntavam: por que a humanidade não deveria ter acesso ao que estava guardado no Éden? Por que eles não deveriam aprender os segredos dos céus? Essa pergunta plantou uma semente de rebelião, e essa semente cresceu até se tornar o pacto no Monte Hermon. Mas antes de chegarmos ao pacto, precisamos entender o que esses vigilantes realmente estavam protegendo. Porque o Éden não era apenas um jardim, era uma porta, uma passagem entre mundos. E o conhecimento de como abrir essa porta era o segredo mais perigoso do universo. Inscreva-se agora se você quer descobrir o que realmente estava escondido no Éden. Curta este vídeo se você está fascinado pelos mistérios celestiais. Comente. Você acha que os vigilantes tinham o direito de questionar suas ordens? E compartilhe com aqueles que estão prontos para ver além do véu. Então, quem eram esses vigilantes individualmente? O livro de Enoque nomeia os líderes. Senjasa, o comandante. Ele era o mais respeitado entre eles, aquele que poderia convencer os outros a seguir um caminho perigoso. Azazel, o inovador. Ele não apenas desejava estar com humanos, ele desejava transformá-los. Baraquel, o astrônomo. Ele conhecia os segredos das estrelas e dos ciclos celestiais. E Penemue, o escriba. Ele conhecia a linguagem da criação, as palavras que davam forma à realidade. Esses não eram seres inferiores, eles eram príncipes celestiais. E sua queda não foi um lapso momentâneo. Foi uma decisão calculada, um ato de vontade coletiva. Eles sabiam o que estavam arriscando. Eles sabiam que Deus puniria. Mas eles acreditavam que valeria a pena, porque eles estavam prestes a dar à humanidade algo que mudaria tudo. Eles estavam prestes a abrir as portas do conhecimento que haviam guardado por tanto tempo. E isso nos leva ao próximo capítulo. O pacto, o juramento. O momento em que 200 anjos
decidiram violar as leis do céu. E o lugar onde isso aconteceu não foi escolhido por acaso. Era uma montanha sagrada, um ponto onde o céu tocava a terra. E o que eles fizeram lá ecoaria através dos séculos. Capítulo 4. O Pacto Proibido, no Monte Hermon. Existe um lugar onde o céu encontra a terra de forma literal? O Monte Hermon, no sul do Líbano, é conhecido por muitos nomes. Os fenícios o chamavam de lugar sagrado. Os gregos o associavam ao deus Pan. Mas para os autores do livro de Enoque, Hermon era o local onde 200 anjos fizeram um juramento que mudaria o destino da humanidade. E não foi um juramento casual. Foi um pacto de sangue, um compromisso solene que eles sabiam que não poderia ser desfeito. Enoque 6, versículo 6, nos diz que os vigilantes subiram ao Monte Hermon e fizeram um juramento entre si, invocando maldições sobre qualquer um que recuasse. Por que eles precisaram fazer isso? Porque eles sabiam o risco. Eles sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha que nunca deveria ser cruzada. E eles sabiam que alguns deles poderiam hesitar. Então, eles se prenderam mutuamente com um juramento. Se um caísse, todos cairiam. Se um fosse punido, todos seriam punidos. Não haveria volta. Senjasa, o líder, foi quem propôs o pacto. Ele disse aos outros: "Eu temo que vocês não queiram executar essa ação, e eu sozinho serei culpado de um grande pecado." Isso revela algo surpreendente. Senjasa não estava certo de que os outros o seguiriam. Ele temia que alguns recuassem no último momento, deixando-o sozinho na rebelião. Então, ele criou uma estrutura de responsabilidade mútua. Todos jurariam juntos, todos desceriam juntos, e todos enfrentariam o julgamento juntos. Mas o que exatamente eles juraram fazer? O texto é claro. Eles juraram que desceriam à terra, que tomariam mulheres humanas como esposas e que teriam filhos com elas. Mas havia uma segunda parte do juramento que é menos discutida. Eles também juraram que ensinariam à humanidade os segredos dos céus. Eles não apenas violariam a fronteira entre o celestial e o terreno. Eles também transfeririam conhecimento que estava reservado apenas aos anjos. Por que o Monte Hermon? Essa montanha não foi escolhida aleatoriamente. Ela fica na divisa entre o Líbano, a Síria e Israel. É o ponto mais alto da região, com picos que alcançam quase 3.000 metros. Mas mais importante, é uma montanha que aparece repetidamente nas Escrituras com significado espiritual. Alguns estudiosos acreditam que o Monte Hermon pode ser o Monte da Congregação, mencionado em Isaías 14, onde Lúcifer declara que subirá acima das alturas das nuvens. É um lugar de poder espiritual. E havia algo mais sobre Hermon. A montanha era conhecida por suas cavernas profundas e por suas fontes de água. O rio Jordão nasce nas encostas do Hermon, água fluindo de uma montanha celestial para a terra abaixo. Isso simbolizava conexão entre os reinos. E os vigilantes escolheram esse local porque representava exatamente o que eles estavam prestes a fazer: criar uma conexão entre o céu e a terra que não deveria existir. Quando eles desceram, foi com propósito. Eles não vagaram pela terra sem direção. Eles foram diretamente às filhas dos homens. E o texto nos diz que elas eram belas. Mas o que significa belo para um anjo? Não era apenas aparência física. Era algo mais profundo. Talvez fosse a capacidade de criar, de sentir, de amar, de uma forma que os anjos não podiam. Porque os anjos, por mais poderosos que fossem, e não tinham livre-arbítrio da mesma forma que os humanos. Eles foram criados para obedecer. Mas os humanos foram criados para escolher. E essa capacidade de escolher fascinava os vigilantes. Eles viam nos humanos uma liberdade que eles não possuíam. Então,
Quando eles se uniram às mulheres, não foi apenas desejo físico. Foi o desejo de participar dessa liberdade, de gerar filhos que teriam livre-arbítrio combinado com poder celestial. Eles queriam criar uma nova raça, uma raça que seria a ponte entre os mundos. Mas Deus havia estabelecido uma ordem. Anjos não deveriam se reproduzir. Humanos deveriam se reproduzir entre si, gerando humanos. A mistura dessas essências era uma violação cósmica, e os vigilantes sabiam disso. Por isso o juramento foi necessário, porque eles estavam prestes a cometer o que eles próprios reconheciam como um grande pecado. E então eles desceram. 200 anjos, deixando suas posições celestiais, cruzando a fronteira entre o céu e a terra, tomando forma física de maneiras que o texto não detalha, e começando relacionamentos com mulheres humanas. Essas uniões geraram filhos, e esses filhos não eram comuns. Eles eram os Néfilim, gigantes em estatura, mas também gigantes em conhecimento e poder, porque seus pais celestiais não apenas os geraram, eles também os ensinaram. E aqui está onde o pacto se tornou mais sombrio, porque os vigilantes não apenas tiveram filhos, eles começaram a ensinar. Azazel ensinou os homens a forjarem espadas, facas e escudos. Ele ensinou a arte da guerra, mas ele também ensinou as mulheres a usarem cosméticos, joias e tinturas. Por que isso seria um problema? Porque cosméticos e joias não eram apenas sobre beleza. Eles estavam conectados a rituais, a magias, a formas de manipulação espiritual. Senjasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Isso significa magia e farmacologia. Armarus ensinou a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Cada vigilante trouxe um pedaço do quebra-cabeça. E juntos, eles deram à humanidade uma compreensão do cosmos que não deveria ser possuída. Mas o mais perigoso de todos foi Penemui. Ele ensinou os filhos dos homens o amargo e o doce. Ele ensinou todos os segredos de sua sabedoria. E mais importante, ele ensinou aos homens a escrita com tinta e papel. Por que isso seria tão perigoso? Porque a escrita permite que o conhecimento seja preservado, transmitido, ampliado através de gerações. Antes da escrita, o conhecimento morria com a pessoa, mas com a escrita, ele se tornava imortal. Penemui deu à humanidade a ferramenta para se tornarem deuses. E Deus viu tudo isso. E ele não estava satisfeito, porque o plano divino não incluía essa aceleração do conhecimento humano. A humanidade deveria crescer lentamente, aprendendo através de experiência, através de revelação controlada. Mas os vigilantes cortaram esse processo. Eles deram acesso instantâneo a segredos que levariam milênios para serem descobertos naturalmente. Inscreva-se se você quer entender os segredos que foram dados. Curta se você vê a coragem e a loucura dos vigilantes. Comente. Eles eram traidores do céu ou libertadores da humanidade? E compartilhe com quem precisa saber o que realmente aconteceu naquela montanha, porque o próximo capítulo vai revelar exatamente o que foi ensinado. E por que esse conhecimento era tão proibido? Capítulo 5. O conhecimento que não deveria ser dado. O que torna o conhecimento perigoso? Não é o conhecimento em si, mas o momento em que ele é dado. Imagine dar a uma criança de 5 anos a capacidade de dirigir um carro. A criança não tem a maturidade para usar essa habilidade com segurança. Da mesma forma, os vigilantes deram à humanidade conhecimentos que a raça humana não estava pronta para receber. E o resultado foi caótico, porque conhecimento sem sabedoria
é como fogo sem controle. Ele consome tudo. O livro de Enoque lista especificamente o que cada vigilante ensinou. E quando você analisa a lista, percebe que não era conhecimento trivial. Era conhecimento fundamental sobre a estrutura do universo. Azazel ensinou metalurgia. Isso parece simples, mas pense no que significa. Antes dos vigilantes, a humanidade usava ferramentas de pedra, osso e madeira. Azazel ensinou como extrair metais da terra, como fundir, como forjar. Ele deu à humanidade a capacidade de criar armas que podiam matar com eficiência. Espadas, lanças, armaduras. A guerra se tornou mais letal, mas Azazel não parou nas armas. Ele também ensinou a arte dos metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. E com isso veio vaidade, ganância, hierarquia baseada em riqueza. Antes, todos eram iguais em sua simplicidade. Mas depois dos ensinamentos de Azazel, surgiram classes sociais. Aqueles que possuíam metais e aqueles que não possuíam. E isso criou conflito, inveja, violência. A sociedade humana começou a se fragmentar. Mas havia algo ainda mais perigoso no que Azazel ensinou. Ele ensinou cosméticos e tinturas às mulheres. Isso pode parecer inofensivo, mas o texto sugere algo mais profundo. Cosméticos não eram apenas sobre embelezamento. Eles estavam ligados a rituais de sedução e manipulação. E as tinturas não eram apenas para tecidos. Elas eram usadas em práticas mágicas, em poções, em encantamentos. Azazel estava ensinando as mulheres a manipularem a realidade através da aparência e da química. Senjaza ensinou encantamentos. Isso significa controle sobre forças espirituais. Ele ensinou como invocar, como comandar, como selar. Ele deu aos humanos a capacidade de interagir com dimensões que deveriam permanecer ocultas. E com isso, a humanidade começou a praticar magia. Não a magia de truques e ilusões, mas a magia real. A manipulação de energias invisíveis para alterar eventos no mundo físico. Baraquiel ensinou astrologia. E astrologia não era apenas sobre prever personalidades baseadas em estrelas. Era sobre entender os ciclos cósmicos, os tempos de poder espiritual, os momentos em que os portais entre mundos se abriam. Baraquiel ensinou quando plantar, quando guerrear, quando fazer rituais. Ele deu aos humanos um mapa do tempo espiritual. E com esse mapa, eles puderam sincronizar suas ações com forças cósmicas. Cocabiel ensinou os sinais das constelações. Ele ensinou navegação celestial, calendários, os nomes das estrelas. Isso parece científico, mas tinha implicações espirituais, porque as estrelas não eram vistas apenas como objetos físicos. Elas eram vistas como seres vivos, anjos, forças espirituais. Conhecer seus nomes e movimentos significava ter poder sobre elas. Significava poder invocar, poder pedir favores, poder manipular influências celestiais. Shamsiel ensinou os sinais do sol. O sol era visto como uma divindade em muitas culturas antigas. Shamsiel não ensinou adoração ao sol, mas ensinou os ciclos solares, os momentos de poder máximo, os eclipses como portais espirituais. Sariel ensinou o curso da lua, e a lua estava ligada aos ciclos femininos, às marés, aos ritmos emocionais. Conhecer o curso da lua significava poder manipular fertilidade, emoções, até mesmo a loucura. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Isso parece estranho até você perceber que nuvens eram vistas como veículos divinos. Deus aparecia em nuvens. Anjos desciam em nuvens. Ezequiel ensinou como ler essas nuvens, como saber quando o divino estava se movendo, como prever intervenções celestiais. Araquiel ensinou os sinais da terra, terremotos, erupções, mudanças no solo. Ele ensinou geomancia,
a leitura da terra como um oráculo. Mas o mais perigoso de todos foi Penemui. Ele ensinou a escrita. E com a escrita veio a capacidade de preservar todo esse conhecimento proibido. Antes de Penemui, se um humano aprendesse magia, esse conhecimento morria com ele. Mas depois de Penemui, o conhecimento poderia ser escrito, copiado, transmitido através de gerações. Grimórios, livros de feitiços, textos de astrologia, tratados de metalurgia, tudo poderia ser preservado. E assim, o conhecimento proibido se tornou imortal. Penemui também ensinou o amargo e o doce. Isso é uma referência a venenos e remédios. Ele ensinou farmacologia, toxicologia, química. Ele ensinou como criar poções que curam e poções que matam. E isso deu aos humanos poder sobre a vida e a morte de formas que nunca tiveram antes. Eles podiam curar doenças que antes eram fatais, mas também podiam matar sem deixar rastros. O resultado de todo esse conhecimento? A terra se encheu de violência. Gênesis 6, versículo 11, nos diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Mas o livro de Enoque explica por quê. Não era apenas que os humanos se tornaram maus, era que eles se tornaram poderosos demais. Eles tinham conhecimento que os elevava quase ao nível dos anjos. E eles usaram esse conhecimento de formas que violaram a ordem da criação. Eles não apenas matavam uns aos outros com armas de metal. Eles invocavam espíritos para lutar suas batalhas. Eles usavam astrologia para planejar guerras. Eles usavam venenos para assassinar rivais. Eles usavam encantamentos para manipular vontades. A própria estrutura da realidade estava sendo corrompida. E Deus viu que isso não podia continuar. Porque se a humanidade continuasse nesse caminho, eles eventualmente descobririam os segredos do Éden. Eles eventualmente aprenderiam como abrir os portais entre mundos. E isso seria o fim de tudo. Então, Deus decidiu intervir. Mas antes de explorarmos essa intervenção, precisamos entender o que realmente estava sendo protegido. Porque o Éden não era apenas um jardim. Era o local mais sagrado do universo. E os segredos guardados lá eram mais perigosos do que qualquer conhecimento que os vigilantes haviam ensinado. Curta. Se você está começando a entender por que esse conhecimento foi proibido, comente. Você teria aceitado o conhecimento dos vigilantes? E compartilhe com quem precisa entender o preço do poder. Capítulo 6. Éden. A fortaleza. Entre mundos. O que realmente era o Jardim do Éden? A maioria das pessoas imagina um jardim bonito, talvez com alguns animais e árvores frutíferas. Mas a tradição etíope, especialmente quando lida através do livro de Enoque e do livro de Jubileus, revela algo muito mais complexo. O Éden não era apenas um local na Terra, era um ponto de intersecção entre dimensões. Um portal, uma fortaleza cósmica onde o céu e a terra se encontravam. E sua proteção não era simbólica, era literal. Gênesis 2 descreve o Éden como um jardim plantado por Deus ao oriente. Um rio fluía do Éden para regar o jardim e dali se dividia em 4 braços. Mas o livro de Jubileus adiciona detalhes. Ele nos diz que o Éden é o lugar mais sagrado da terra. É o Santo dos Santos da criação. E assim como o Santo dos Santos no templo era separado por véus e guardado por sacerdotes, o Éden era separado do resto da criação e guardado por seres celestiais. Por que o Éden precisava de proteção? Porque ele continha a árvore da vida. E a árvore da vida não era apenas uma árvore comum. Ela tinha propriedades que concediam imortalidade física. Comer de seu fruto significava que o corpo humano nunca envelheceria, nunca morreria. E Deus não podia permitir que humanos caídos tivessem acesso a essa imortalidade. Imagine se Caim, após matar Abel,
Adão tivesse comido da árvore da vida, ele viveria para sempre em seu estado de rebelião. A maldade seria imortalizada. Mas havia algo mais no Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal já havia sido acessada. Adão e Eva comeram dela. Mas o texto sugere que havia outras árvores, outras fontes de conhecimento que nunca foram nomeadas. Enoque 24 a 25 descrevem Enoque visitando o Éden em uma visão. Ele vê a árvore da vida, mas também vê outras árvores com fragrâncias que nenhum mortal havia cheirado. Árvores cujos frutos eram alimentos para os eleitos. Isso sugere que o Éden continha múltiplas fontes de poder e conhecimento. E aqui está a revelação central. O Éden era um repositório, um arquivo, um banco de dados cósmico. Tudo o que Deus havia criado, todo o conhecimento de como o universo funcionava, estava de alguma forma codificado no Éden. E foi por isso que, após a queda, Deus colocou guardiões lá, não apenas para impedir que Adão retornasse, mas para impedir que qualquer ser, celestial ou terreno, roubasse esses segredos. Gênesis 3, versículo 24, nos diz que Deus colocou querubins ao oriente do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Mas quem eram esses querubins? Na tradição hebraica, querubins não são bebês rechonchudos com asas. Eles são criaturas poderosas e aterrorizantes. Ezequiel 1 descreve querubins com 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. Eles têm 4 asas, e sob as asas, mãos humanas. Eles estão cobertos de olhos. Eles se movem como relâmpagos. Esses não são guardiões simbólicos. Esses são guerreiros celestiais. E a espada flamejante não é uma metáfora. O texto hebraico usa a palavra lahat, que significa chama ou fogo abrasador. E essa espada se revolvia, girando constantemente, criando uma barreira impenetrável. Alguns estudiosos sugerem que isso descreve um campo de energia, uma forma de tecnologia divina que impedia acesso físico ao Éden. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Depois que Adão e Eva foram expulsos, o Éden não desapareceu. Ele não foi destruído. Ele permaneceu. Permaneceu como um local físico na terra, mas completamente inacessível. E os querubins permaneceram lá, guardando, através de gerações, através de civilizações, através de eras. Eles ainda estão lá, porque sua missão nunca terminou. A tradição etíope sugere que Enoque teve acesso ao Éden. Durante suas caminhadas com Deus, ele foi levado até os portões. Ele viu as árvores. Ele respirou o ar do paraíso. Mas ele não ficou. Ele foi apenas uma testemunha. E o que ele viu foi tão impressionante que ele registrou em seus escritos. Ele descreveu montanhas de pedras preciosas, rios de fogo, árvores cujas folhas nunca caem. Ele descreveu o Éden como um lugar fora do tempo, um lugar onde a presença de Deus era tão intensa que a própria física parecia diferente. E isso nos leva a uma questão crucial. Se o Éden era tão bem guardado, como os vigilantes tinham acesso a ele? A resposta é que eles eram os guardiões originais. Antes da queda de Adão, os vigilantes eram aqueles posicionados nas fronteiras do Éden. Eles eram os que monitoravam quem entrava e quem saía. Eles eram os que registravam os eventos. E foi nessa posição que eles aprenderam sobre os segredos que o Éden continha. Eles viram a árvore da vida. Eles entenderam seu funcionamento. Eles conheciam os nomes das outras árvores, as funções de cada planta, as propriedades de cada fruto. Eles sabiam como o rio se dividia em 4 braços e o que cada braço representava. Eles conheciam os minerais do solo, as pedras preciosas enterradas nas profundezas.
Eles sabiam onde o ouro de Havilá estava escondido. Eles conheciam a geografia espiritual do local mais sagrado da criação. E quando eles caíram, eles levaram esse conhecimento com eles. Eles ensinaram aos humanos não apenas metalurgia e astrologia. Eles ensinaram os princípios subjacentes. Eles ensinaram como o Éden funcionava. Eles ensinaram que a criação não era apenas material, mas espiritual, que havia camadas, dimensões, portais, e que com o conhecimento certo, essas fronteiras podiam ser cruzadas. Isso era inaceitável para Deus, porque se a humanidade aprendesse a cruzar essas fronteiras, eles eventualmente encontrariam o caminho de volta ao Éden. E se eles entrassem no Éden em seu estado caído, eles contaminariam o lugar mais sagrado. E pior, eles poderiam acessar a árvore da vida e se tornarem imortais em sua rebelião. A ordem cósmica inteira entraria em colapso. Então, os querubins e a espada flamejante não eram apenas para manter Adão fora, eram para manter a humanidade inteira fora, para sempre, até que chegasse o tempo de restauração, até que um novo Adão viesse e reabrisse o caminho. Mas esse tempo ainda não havia chegado, e até que chegasse, o Éden permaneceria fechado, guardado, inacessível. Inscreva-se se você quer entender os mistérios do Éden. Curta se a ideia de um paraíso guardado te fascina. E comente: você acha que o Éden ainda existe fisicamente? E compartilhe com quem precisa saber que o paraíso nunca foi perdido, apenas selado, porque o próximo capítulo vai revelar a verdade sobre os querubins e a espada flamejante, e o que eles realmente eram. Capítulo 7. Querubins, espadas flamejantes e tecnologia divina. O que é uma espada flamejante que se revolve por todos os lados? Durante séculos, teólogos interpretaram isso como simbólico, uma representação poética da justiça divina. Mas e se não fosse simbólico? E se o texto estivesse descrevendo algo literal, mas usando a única linguagem disponível para os escritores antigos? E se estivesse descrevendo tecnologia divina, um sistema de defesa celestial que não pode ser penetrado por meios físicos ou espirituais? Vamos voltar ao texto. Gênesis 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A palavra hebraica para espada é shereb. É uma espada literal, uma lâmina. A palavra para inflamada é lahat, que significa chama ou fogo consumidor. E a frase, que andava ao redor, usa o verbo haphak, que significa girar, voltar, transformar. Então, temos uma lâmina literal envolta em chamas literais que está girando constantemente. Isso não soa como uma metáfora, soa como uma descrição de algo físico, mas como uma espada pode girar sozinha, a menos que não seja uma espada segurada por alguém. E se fosse uma barreira de energia, um campo de força que se move, que gira, que impede acesso de qualquer ângulo? Pense em como você descreveria um gerador Tesla ou um campo eletromagnético para alguém na Idade do Bronze. Você provavelmente diria que parecia fogo, que se movia sozinho, que era impossível de tocar sem ser destruído. E é exatamente assim que a espada flamejante é descrita. Ela não é empunhada por ninguém. Ela existe de forma autônoma, criando uma barreira impenetrável. E os querubins? Ezequiel 1 nos dá uma descrição detalhada. Eles têm 4 faces: homem, leão, boi, águia. Eles têm 4 asas. Eles estão cobertos de olhos. Eles se movem como relâmpagos. Eles não viram quando se movem. Eles simplesmente vão em qualquer direção instantaneamente. E há rodas dentro de rodas ao lado deles, também cobertas de olhos, que se movem com eles. Como você explicaria essa visão? Alguns estudiosos modernos sugerem que Ezequiel estava descrevendo naves espaciais ou drones celestiais.
Outros dizem que ele estava vendo seres interdimensionais, cuja verdadeira forma não pode ser completamente percebida em 3 dimensões. Seja qual for a explicação, está claro que querubins não são anjos gentis. Eles são máquinas de guerra celestiais. Eles são a segurança máxima do trono de Deus. E esses são os seres posicionados no Éden. Não apenas um. Querubins, no plural. Múltiplos desses guerreiros celestiais, trabalhando em coordenação. E a espada flamejante girando constantemente entre eles. Juntos, eles formam um sistema de defesa que é simultaneamente físico e espiritual. Você não pode simplesmente caminhar até lá. Você seria consumido pelas chamas. Você não pode atacá-los fisicamente. Eles são mais rápidos que relâmpagos. Você não pode enganá-los. Eles têm olhos por toda parte, vendo em todas as direções simultaneamente. Mas aqui está a questão real. Se o Éden está tão bem guardado, onde ele está? O texto diz que foi plantado ao Oriente. Oriente de onde? Provavelmente Oriente de onde o texto foi escrito, que seria a Mesopotâmia. Gênesis 2 menciona 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os últimos 2 ainda existem. Então o Éden deveria estar em algum lugar perto das cabeceiras desses rios, provavelmente no que hoje é o leste da Turquia ou o norte do Iraque. Mas se está lá, por que ninguém o encontrou? Arqueólogos exploraram essas regiões extensivamente. Satélites mapearam cada centímetro. E não há sinal de um jardim guardado por seres celestiais. Isso levou a 3 teorias. Primeira, o Éden foi destruído no dilúvio. E segunda, o Éden está escondido dimensionalmente, existindo no mesmo espaço, mas em uma frequência diferente da realidade. Terceira, o Éden foi movido, transportado para outro plano de existência após a queda. A tradição etíope favorece a segunda teoria. O Éden ainda existe fisicamente, mas está velado. Você pode caminhar exatamente pelo local onde ele está e não ver nada, porque os querubins não apenas guardam a entrada, eles escondem a entrada. A espada flamejante não é apenas uma barreira, é um campo de camuflagem, e apenas aqueles a quem Deus permite podem ver através do véu. Enoque foi um desses. Ele foi levado em espírito e viu o Éden, mas até mesmo para ele não foi dado permissão de entrar completamente. Ele ficou nos portões. Ele olhou para dentro. Ele viu as árvores, as pedras preciosas, a glória, mas ele não pôde tocar, porque o tempo de restauração ainda não havia chegado. E mesmo um profeta justo como Enoque não podia violar o selo que Deus havia colocado. Isso nos leva a uma verdade profunda. O Éden não foi perdido. Nós é que fomos banidos. O paraíso ainda existe. A árvore da vida ainda está lá, dando fruto. Os rios ainda fluem. As pedras preciosas ainda brilham. Mas estamos separados dele. Não por distância, mas por dimensão. Não por espaço, mas por santidade. E nenhum esforço humano pode quebrar esse selo. Nem magia, nem tecnologia, nem força. Os vigilantes sabiam disso. Eles sabiam que mesmo com todo o conhecimento que deram à humanidade, os humanos nunca poderiam entrar no Éden por conta própria. Então, o que eles realmente estavam tentando fazer? Talvez não fosse sobre entrar no Éden. Talvez fosse sobre recriar o Éden na Terra. Através de seus filhos, os Néfilim, eles tentaram criar uma nova raça que teria as qualidades do Éden: imortalidade, poder, conhecimento. Eles tentaram construir um novo paraíso sem permissão de Deus, e essa foi sua verdadeira rebelião. Não apenas cruzar fronteiras, mas tentar replicar o que Deus havia criado, tentar se tornarem criadores. E isso não podia ser tolerado, porque há apenas um Criador, apenas um que pode determinar as leis da existência.
E quando os seres criados tentam assumir esse papel, o resultado é caos. Curta se você está vendo a magnitude da rebelião dos vigilantes. Comente. Você acha que tecnologia divina é diferente de tecnologia física? E compartilhe com quem precisa entender que o Éden nunca foi mítico. Capítulo 8. Amor, rebelião ou destino? Por que os vigilantes realmente caíram? Essa pergunta tem atormentado teólogos por séculos. O texto diz que eles viram que as filhas dos homens eram belas e as desejaram. Mas é realmente tão simples? Seres celestiais, criados perfeitos, servindo diante do trono de Deus, arriscaram tudo por beleza física? Ou havia algo mais profundo acontecendo? Algo que a narrativa superficial não revela? Vamos considerar 3 possibilidades. Primeira, foi amor. Os vigilantes não apenas desejaram, eles amaram. Eles viram nas mulheres humanas algo que não existia nos céus: emoção, vulnerabilidade, a capacidade de crescer e mudar. Anjos são eternos, imutáveis. Eles foram criados completos. Mas humanos são dinâmicos. Eles aprendem, sofrem, amadurecem. E talvez os vigilantes invejassem isso. Talvez eles quisessem experimentar crescimento, mudança, a jornada de se tornar algo mais. Se foi amor, então sua queda não foi maliciosa. Foi trágica. Eles amaram algo que não podiam ter e escolheram violar as leis cósmicas para estarem com aquelas que amavam. Isso os torna vilões ou heróis românticos? Depende da sua perspectiva. Para Deus, eles violaram a ordem. Para a humanidade, eles trouxeram conhecimento e poder. É uma zona moralmente cinzenta que as Escrituras raramente permitem. Segunda possibilidade, foi rebelião. Talvez os vigilantes não amassem. Talvez eles invejassem. Eles viram humanos, criados à imagem de Deus, recebendo atenção divina. Eles viram Deus caminhando no Éden com Adão. Eles viram o plano de redenção que se desdobraria através da humanidade. E talvez eles se ressentissem disso. Por que humanos, seres inferiores, receberiam tal honra? Então, eles decidiram corromper. Eles decidiram provar que humanos eram indignos. Eles deram conhecimento que os humanos usariam para mal, e assim mostraram que humanos eram tão capazes de rebelião quanto qualquer anjo. Se foi rebelião, então sua queda foi calculada. Foi um ato de guerra contra o plano de Deus. E os vigilantes se tornam inimigos, não vítimas. Eles se tornam parte das forças das trevas, trabalhando para destruir a humanidade que Deus tanto amava. E isso os coloca na mesma categoria que Satanás, que também caiu por orgulho e inveja. Terceira possibilidade, foi destino. E se a queda dos vigilantes era parte do plano desde o início? E se Deus permitiu, ou até mesmo orquestrou, para cumprir um propósito maior? Isso pode soar herético, mas considere. Romanos 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até mesmo as más. Se foi destino, então os vigilantes eram peões em um jogo cósmico. Eles pensaram que estavam escolhendo, mas estavam cumprindo um roteiro. E o propósito? Acelerar o desenvolvimento humano. Trazer conhecimento que, embora perigoso, eventualmente levaria ao avanço da civilização. Sem os vigilantes, talvez a humanidade ainda estivesse na Idade da Pedra. Mas por causa deles, nós tivemos metalurgia, escrita, astronomia. Sim, também tivemos guerra e magia negra. Mas tivemos progresso. Se foi destino, então Deus estava disposto a permitir sofrimento temporário para alcançar um bem maior. E os vigilantes, embora punidos, foram instrumentos desse plano. Eles se tornaram os professores escuros da humanidade. Aqueles que nos ensinaram através de transgressão,
E talvez, no final dos tempos, eles sejam redimidos. Talvez seu sacrifício seja reconhecido como parte da jornada maior. Qual dessas três você acredita? A resposta molda como você vê toda a narrativa bíblica. Se foi amor, então o cosmos é trágico. Se foi rebelião, então é uma guerra. Se foi destino, então é um mistério além da compreensão humana. E talvez seja todas as três. Talvez diferentes vigilantes caíram por diferentes razões. Senjasa, por amor. Azazel, por rebelião. Penemui, porque era seu destino dar à humanidade a escrita. O livro de Enoque não oferece uma resposta clara. Ele apresenta os fatos, mas deixa a interpretação aberta. E talvez isso seja proposital. Porque a questão não é apenas porque eles caíram, é porque nós caímos. Adão e Eva tiveram uma escolha no Éden, e eles escolheram desobediência. Os vigilantes tiveram uma escolha, e eles escolheram descer. Nós temos escolhas todos os dias, e muitas vezes escolhemos o que sabemos ser errado. Então, a história dos vigilantes não é apenas sobre eles, é sobre nós, é sobre o custo do conhecimento, é sobre o preço do amor, é sobre as consequências da rebelião, e é sobre questionar se nossas escolhas são realmente nossas ou se estamos cumprindo um destino que não podemos ver. Essas são questões que a doutrina simplificada não gosta de abordar, mas são questões que a tradição etíope abraça. Inscreva-se se você quer explorar essas questões difíceis. Curta se você vê a complexidade moral dos vigilantes. Comente: amor, rebelião ou destino? E compartilhe com quem não tem medo de perguntas sem respostas fáceis. Porque o próximo capítulo vai revelar o que nasceu dessas uniões proibidas e por que eles precisavam ser destruídos. Capítulo 9. Néfilim, os filhos do impossível. Quando o celestial e o terreno se misturam, o que nasce? Gênesis 6, versículo 4 nos diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gigantes, valentes, homens de fama. Mas quem eram realmente? E por que sua existência foi tão problemática que Deus decidiu inundar a terra inteira para eliminá-los? A palavra hebraica traduzida como gigantes é Néfilim. A raiz da palavra é Nafal, que significa cair. Então, Néfilim literalmente significa os caídos, ou aqueles que caíram. Mas isso se refere aos pais celestiais que caíram, ou aos próprios filhos como seres caídos? Provavelmente ambos. Eles eram os filhos dos caídos, mas também seres que representavam uma queda cósmica, uma violação da ordem natural. O livro de Enoque fornece detalhes que Gênesis omite. Ele nos diz que os Nefilim cresceram até terem 300 côvados de altura. Um côvado é aproximadamente meio metro. 300 côvados seriam 150 metros. Isso é obviamente impossível biologicamente. Então, ou o número é simbólico, representando grande tamanho, ou algo mais estava acontecendo. Talvez eles não fossem gigantes apenas fisicamente, mas espiritualmente. Sua presença era gigantesca. Sua influência era massiva. Mas o tamanho era o menor dos problemas. Enoque 7 nos diz que os Nefilim começaram a devorar. Primeiro, comeram os produtos do trabalho dos homens. Eles consumiram toda a comida que os humanos plantavam. Mas quando não havia mais nada, eles começaram a devorar os próprios humanos. E então, começaram a devorar uns aos outros. Eles se tornaram canibais, e seu sangue misturado clamava da terra. Por que eles se tornaram tão destrutivos? Porque eles eram híbridos. Eles tinham a força celestial de seus pais, mas a mortalidade e as paixões de suas mães.
Eles tinham poder sem limites. Eles tinham conhecimento sem sabedoria. E eles tinham apetites que não podiam ser satisfeitos. Eles eram fundamentalmente desequilibrados. E esse desequilíbrio os tornou monstruosos. Mas havia algo mais. Os Nefilim herdaram conhecimento de seus pais vigilantes. Eles sabiam magia, astrologia, encantamentos. Eles sabiam como manipular a realidade. E eles usaram esse conhecimento para dominar. Eles se tornaram reis, tiranos, deuses, aos olhos dos humanos comuns. E construíram civilizações baseadas em seu poder. Civilizações que praticavam sacrifícios humanos, magia negra e violência ritualística. A arqueologia confirma algo interessante. Antes do dilúvio, ou antes do que muitas culturas identificam como um grande dilúvio, havia civilizações megalíticas, estruturas de pedra maciça que desafiam explicação, pirâmides, zigurates, monólitos alinhados com precisão astronômica. Como civilizações da Idade do Bronze construíram essas coisas sem tecnologia moderna? A tradição etíope sugere: eles tinham ajuda, eles tinham conhecimento dos vigilantes, e eles tinham a força dos Nefilim. Mas essas civilizações não eram santas, elas eram corruptas. Elas misturavam adoração a Deus com adoração a demônios. Elas praticavam rituais que envolviam sangue, sexo e sacrifício. E os Nefilim estavam no centro. Eles eram os sacerdotes reis. Eles eram os intermediários entre humanos e o mundo espiritual. E eles usavam esse papel para explorar, oprimir e consumir. Deus viu tudo isso. E ele viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Mas não era apenas o coração humano que estava corrompido. Era a própria genética. Os Nefilim representavam uma contaminação da linhagem humana. E se eles continuassem a se reproduzir, eventualmente não haveria humanos puros restantes. E então, o plano de redenção através de uma linhagem humana seria impossível. Porque lembre-se, Deus havia prometido em Gênesis 3, versículo 15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas se toda mulher tivesse sangue Nefilim, e não haveria semente pura, não haveria linhagem através da qual o Messias poderia nascer. Os vigilantes, intencionalmente ou não, estavam sabotando o plano de salvação. E Deus teve que agir. A solução foi drástica: um dilúvio, uma inundação global que destruiria toda a carne. Mas Deus encontrou um homem justo, Noé. E a razão pela qual Noé foi escolhido não era apenas que ele era justo. Gênesis 6, versículo 9, diz que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica é tamim, que significa completo, sem defeito. Isso pode significar moralmente sem defeito, mas também pode significar geneticamente sem defeito. Noé era puro. Sua linhagem não havia sido contaminada pelos Nefilim. Então, Deus instruiu Noé a construir uma arca, e ele trouxe o dilúvio, e as águas cobriram a terra por 150 dias. E toda a carne que se movia sobre a terra morreu: aves, gado, animais selvagens e todos os homens, e os Nefilim. Os gigantes foram destruídos, suas cidades foram submersas, suas civilizações foram apagadas, e apenas Noé e sua família sobreviveram. Mas aqui está um mistério. Gênesis 6, versículo 4 diz: naqueles dias e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Números 13, versículo 33, menciona Nefilim na terra de Canaã, séculos depois do dilúvio. Como isso é possível se todos foram destruídos? 3 teorias. Primeira, alguns Nefilim sobreviveram em refúgios montanhosos. Segunda, os genes. Nefilim
entraram na arca através de uma das esposas dos filhos de Noé. Terceira, mais vigilantes desceram após o dilúvio e geraram novos Nefilim. A tradição etíope sugere a terceira. Os vigilantes originais foram presos, mas havia outros, e alguns deles repetiram o erro. Geraram novos gigantes, e por isso vemos gigantes em Canaã. Golias de Gate, Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro tinha 9 côvados de comprimento. Esses eram remanescentes, ecos da era pré-diluviana. E Deus ordenou aos israelitas que os destruíssem completamente, sem misericórdia, porque eles não podiam ser redimidos. Eles eram híbridos, abominações. Inscreva-se para entender por que essa história foi esquecida. Curta se os Nefilim te fascinam e te aterrorizam. Comente. Você acha que eles ainda existem de alguma forma? E compartilhe com quem precisa saber que gigantes não eram mitos, porque o próximo capítulo vai revelar por que o dilúvio foi mais que punição. Foi limpeza cósmica. Capítulo 10. O dilúvio. Como limpeza cósmica. Por que Deus destruiu toda a terra? Essa é uma das perguntas mais difíceis que crentes enfrentam. Como um Deus de amor poderia afogar milhões de pessoas, incluindo crianças e animais? A narrativa tradicional diz que a humanidade era má. Mas o livro de Enoque fornece um contexto que muda tudo. O dilúvio não foi apenas sobre punir pecado. Foi sobre limpar uma contaminação que ameaçava destruir o próprio plano de Deus para a criação. Foi cirurgia cósmica, dolorosa, mas necessária. Vamos recapitular. Os vigilantes desceram. Eles se uniram a mulheres humanas. Geraram Nefilim. Ensinaram conhecimento proibido. A terra se encheu de violência e corrupção. Mas não era apenas corrupção moral. Era corrupção genética e espiritual. Os Nefilim não eram totalmente humanos. Eles eram híbridos. E eles estavam se multiplicando. Gênesis 6, versículo 4, sugere que eles não apenas existiam, mas continuavam a se multiplicar. Filhos de Deus continuavam entrando as filhas dos homens. Se isso continuasse, em algumas gerações, não haveria humanos puros restantes. Toda a raça humana seria uma mistura de celestial e terreno, e isso criaria um problema teológico massivo, porque a redenção de Deus estava planejada através de um humano, um filho do homem, um descendente de Adão. Mas se não houvesse mais descendentes puros de Adão, o plano falharia. O Messias não poderia nascer. A profecia de Gênesis 3 não poderia se cumprir. Então, Deus precisava preservar uma linhagem pura. E ele encontrou Noé. Noé era Tamim, perfeito, completo em suas gerações. Sua árvore genealógica era pura. Ele era um descendente direto de Adão através de Sete, não contaminado por sangue Nefilim. Então, Deus decidiu salvar Noé e sua família e destruir todo o resto. Não por crueldade, mas por necessidade, porque a criação inteira estava em jogo. O dilúvio foi anunciado. Enoque 10 descreve como o arcanjo Uriel foi enviado para avisar Noé. Noé, então, pregou por 120 anos, enquanto construía a arca. 2 Pedro 2, versículo 5, o chama de pregador da justiça. Ele avisou as pessoas. Ele disse que o julgamento estava vindo. Mas ninguém acreditou. Eles riam dele. Eles continuaram suas vidas, comendo, bebendo, casando, até o dia em que Noé entrou na arca. E então, as chuvas vieram. Mas o dilúvio não foi apenas chuva. Gênesis 7, versículo 11 diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 17 do mês, e naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. 2 fontes de água. De cima, as janelas dos céus. De baixo, as fontes do abismo. Isso sugere uma catástrofe global. Não apenas chuva forte, mas uma reestruturação da geografia da Terra.
Algumas tradições sugerem que antes do dilúvio, a Terra era uma massa de terra única, sem oceanos separados, e que o dilúvio não apenas inundou, mas quebrou a Terra em continentes. Isso explicaria fósseis marinhos no topo de montanhas. Isso explicaria camadas geológicas que parecem ter sido depositadas rapidamente. E isso explicaria por que civilizações antigas ao redor do mundo têm memórias de um grande dilúvio. As águas subiram por 40 dias e continuaram subindo até que até as montanhas mais altas estavam cobertas por 15 côvados. Todo ser vivo fora da arca morreu, incluindo os Néfilim. Seus corpos gigantes afundaram nas profundezas. E segundo o livro de Enoque, seus espíritos não foram para onde os espíritos humanos vão, porque eles não eram humanos, eles eram híbridos, e não havia lugar preparado para eles. Enoque 15, versículo 8 a 12, descreve o destino dos espíritos dos Néfilim. Eles se tornaram espíritos malignos na terra. Eles não podiam ascender aos céus, porque não eram celestiais. Eles não podiam descansar na terra, porque não eram terrenos. Então, eles vagam. Eles oprimem. Eles induzem ao pecado. Eles são os demônios que atormentam a humanidade. Não anjos caídos, mas os espíritos dos gigantes mortos. Isso explica algo interessante. No Novo Testamento, demônios frequentemente pedem para entrar em corpos. Eles pedem para entrar em porcos. Eles não querem ser sem corpo. Por quê? Porque eles lembram de ter corpos. Eles eram Nefilim. Eles tinham forma física, mas agora são apenas espíritos. E eles desejam desesperadamente ter carne novamente. E isso os torna especialmente perigosos, porque eles invejam os humanos que têm o que eles perderam. Então, o dilúvio não apenas destruiu corpos, ele criou uma nova categoria de seres espirituais malignos. E esses seres estariam ativos até o fim dos tempos. Eles são os principados e potestades que Paulo menciona em Efésios 6. Eles são as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E eles são os verdadeiros inimigos da humanidade redimida. Mas voltando ao dilúvio, após 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou nas montanhas de Ararat. Noé enviou um corvo, que não voltou. Ele enviou uma pomba, On, que voltou. Semanas depois, ele enviou a pomba novamente, e ela trouxe uma folha de oliveira. A terra estava se renovando, a vida estava retornando. E finalmente, 1 ano e 10 dias após entrarem na arca, Noé e sua família saíram. E Deus fez uma aliança. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele colocou um arco nas nuvens como sinal. E ele abençoou Noé e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A criação estava recomeçando. A linhagem humana estava preservada. E o plano de redenção podia continuar. Mas os vigilantes, eles não foram esquecidos. Enoque 10 descreve seu destino. Miguel foi ordenado a prender Senjasa e os outros. Eles foram lançados em abismos de trevas, onde permaneceriam até o dia do julgamento. Rafael foi ordenado a prender Azazel. Ele foi lançado em um deserto, ou coberto com pedras ásperas. E lá, ele permaneceria até o grande julgamento, quando seria lançado no fogo eterno. Mas isso levanta uma questão. Se eles foram presos, por que o Novo Testamento fala sobre anjos caídos ainda ativos? A resposta pode ser que nem todos os vigilantes foram presos imediatamente, ou que há diferentes classes de anjos caídos, ou que os vigilantes presos ainda têm influência através de seus espíritos nefilim que vagam. A tradição etíope sugere todas as três coisas. Curta se você vê o dilúvio de uma forma nova. Comente: você acha que o dilúvio foi justo? E compartilhe com quem precisa entender que não foi genocídio, foi cirurgia.
Porque o capítulo final vai revelar a pergunta mais importante. Se os vigilantes foram presos, e os Néfilim foram destruídos, e o Éden permanece guardado, o que resta? Os guardiões ainda estão lá? E o que acontecerá quando a porta se abrir novamente? Capítulo 11. Os vigilantes ainda estão observando. Onde estão os guardiões agora? Essa é a questão que a tradição etíope não apenas permite, mas encoraja. Se os vigilantes foram presos em abismos de trevas, quem guarda o Éden agora? Se os querubins foram posicionados no início, eles ainda estão lá? E se o Éden está selado até o tempo da restauração, o que significa essa restauração? E quando ela acontecerá? Essas não são perguntas ociosas. São questões sobre o futuro da humanidade e do cosmos. Apocalipse 22 nos dá uma pista. Nos últimos 2 capítulos da Bíblia, João tem uma visão da Nova Jerusalém descendo do céu. E no centro dessa cidade está a árvore da vida, a mesma árvore que estava no Éden. A mesma árvore que foi guardada por querubins e espada flamejante. Mas agora, na Nova Jerusalém, não há mais maldição, não há mais necessidade de guardiões, porque os ímpios foram julgados, os justos foram ressuscitados, e a criação foi renovada. Apocalipse 22, versículo 2, diz que a árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, a árvore não estava morta. Ela não foi destruída no dilúvio. Ela permaneceu no Éden, guardada, esperando o dia em que os remidos pudessem comer dela novamente. E esse dia está chegando. Mas até esse dia, os guardiões permanecem. A tradição etíope ensina que os querubins nunca deixaram seus postos. Através de milênios, através de civilizações, através da ascensão e queda de impérios, eles permaneceram. Invisíveis, ou até mais presentes, guardando não apenas o Éden físico, mas também a ideia do Éden, a memória do paraíso, o conhecimento de que existe um lugar onde Deus e homem podem caminhar juntos. E há outro grupo de vigilantes, não os vigilantes caídos, mas aqueles que permaneceram fiéis. Daniel 4 menciona um vigilante que desce do céu com autoridade. Esse vigilante não caiu. Ele continuou sua missão. E a tradição sugere que há muitos como ele. Anjos que ainda observam a humanidade, que ainda reportam ao trono de Deus, que ainda intervêm quando ordenados. Hebreus 1, versículo 14, os chama de espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Eles são os vigilantes fiéis, e eles estão ativos. Eles protegem, guiam e às vezes lutam. Não porque precisamos ser guardados do Éden, mas porque precisamos ser guardados para o Éden, para que cheguemos ao dia da restauração puros, prontos, dignos. Mas há também uma verdade mais profunda. A tradição etíope ensina que cada crente é chamado para ser um vigilante, não no sentido angelical, mas no sentido espiritual. Observar significa estar atento, estar acordado, não permitir que o sono espiritual nos vença. E essa é uma mensagem urgente para a igreja moderna, porque muitos adormeceram, muitos param de vigiar, e quando paramos de vigiar, as fronteiras são violadas novamente. Jesus disse em Mateus 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar é o mesmo termo, o mesmo chamado que foi dado aos vigilantes originais. E alguns deles falharam. Eles pararam de vigiar e começaram a participar. Eles cruzaram a fronteira que deveriam estar protegendo, e a criação sofreu por isso. Então, a mensagem para nós é clara. Vigiar significa manter fronteiras, espirituais, morais, teológicas. Não porque somos legalistas,
mas porque fronteiras importam. Elas protegem a santidade. Elas preservam a ordem. E quando violamos fronteiras que Deus estabeleceu, há consequências. Talvez não tão dramáticas quanto o dilúvio, mas consequências, mesmo assim. E há um último aspecto. A tradição etíope ensina que no fim dos tempos, os vigilantes presos serão libertados por um breve período. Apocalipse 9 descreve uma estrela caindo do céu, abrindo o poço do abismo, e de lá saem criaturas como gafanhotos, com poder de escorpiões. Alguns comentaristas etíopes veem isso como a libertação temporária dos vigilantes. Eles retornarão, não redimidos, mas como parte do julgamento final. Eles testemunharão o que sua rebelião causou, e eles verão o triunfo do plano que tentaram sabotar. E então, no julgamento final, eles serão lançados no lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta, o diabo e todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E sua história terminará. Mas a história do Éden continuará, porque o Éden nunca foi sobre um lugar, foi sobre uma relação, Deus caminhando com sua criação. E essa relação será restaurada na Nova Jerusalém. Então, os vigilantes ainda estão observando? Sim, os fiéis observam com alegria, esperando o dia da restauração. Os caídos observam de suas prisões, esperando o dia do julgamento. E nós, a humanidade redimida, somos chamados para observar também, para vigiar, para manter fronteiras, para permanecer puros, para não repetir os erros dos vigilantes que caíram, e para aguardar com esperança o dia em que as portas do Éden se abrirão novamente. Não apenas para alguns, mas para todos cujos nomes estão no livro da vida. E nesse dia, veremos que o Éden nunca foi perdido. Nós é que estávamos perdidos. E agora, finalmente, seremos encontrados. E caminharemos novamente no jardim onde tudo começou. E a árvore da vida estará lá, esperando. E nós comeremos e viveremos para sempre. Inscreva-se se essa jornada mudou como você vê a Bíblia. Curta se você agora entende que há camadas de verdade que o Ocidente esqueceu. Comente. Você está vigiando? E compartilhe com todos que precisam ouvir que o Éden não foi uma fantasia. Foi um portal, uma promessa e uma profecia. E em breve, muito em breve, ele abrirá novamente. E os guardiões nos darão as boas-vindas. Não com espadas flamejantes, mas com celebração, porque finalmente estaremos em casa.